esse movimento de junho, que é por fazer uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, daí porque todo mundo vai à rua para pedir mais educação, mais educação, mais saúde, mais serviço público que cumpra o seu dever e partidos. Você percebe, a exemplo do que se percebia, uma coisa tão parecida. Os partidos, naquela época, em Paris, já estavam esclerosados. Foram feitos em 1850, a partir de 1850, para que eles pudessem ser intermediários entre o povo e o poder estabelecido. Só que eles ficaram, com o tempo, preocupados apenas com a paratique, com a organização burocrática. E esqueceram do papel fundamental do partido político, que é você não só informar o povo, informar os seus adeptos, mas também fazer com que eles sejam formados, tenham uma educação política e que os partidos cumpram o seu dever. A gente vê aqui que o excesso de partidos, 32 partidos, eles realmente passam a ser partidos de donos, pessoas, e não partido para servir o povo. Não precisava tanto partido. Bastava, talvez, 5 a 6 partidos. Aliás, eu tive a oportunidade de ter feito, nas 2 últimas eleições, uma análise comparativa, ou seja, uma pesquisa em que você vê que 80% a 85% dos votos foram caminhados, foram dirigidos para 6 ou 5 partidos. E o restante distribuído em vários partidos. Então, hoje, os partidos não cumprem o seu dever, já estão esclerosados, mais do que nunca tem que haver um movimento de renovação política, uma reforma política que venha dar realmente razão de ser ao papel da política, que é de servir a comunidade, de se trabalhar em prol da paz, trabalhar em prol do bem comum e fazer com que todos tenham o direito de participar. A participação que é como se fosse uma democracia direta. Veja que é um momento proveitoso, um momento muito importante, excetuando, portanto, a parte daqueles que querem acabar digamos, com o bem público, os vândalos, mas o povo realmente quer mais educação, quer mais saúde, quer serviço público, quer que político cumpra a sua missão de intermediar, porque você não pode viver sem partido, ou então sem algo que cumpra esse papel de intermediação, porque um país como o Brasil, uma dimensão continental, ele não tem condições de fazer democracia direta. Pode fazer algumas experiências, e é até bom para renovar a própria Constituição como referendo, plebiscito, mas não é o caso do dia a dia, que deve ser representado por novas turmas. Há professores que defendem a ideia que como o poder não está cumprindo o seu papel de bem servir a coletividade, de bem servir o povo, ele vai fazer com que outros surjam grupos de pressão, surjam outro tipo de representação, como o professor Michel Maffezouille, ele defende as tribos, que as tribos, não tendo como situar-se, eles criam tribos e se organizam para fazer a sua vida dentro da sua tribo. Por que não? Agora já é hora dos políticos brasileiros se reunirem e pensar numa reforma que venha para valer. Reforma política a política que sobrepaira sobre as demais profissões, que ela tenha realmente uma posição de destaque na sociedade para trabalhar em prol do bem comum. Quando fui convidado para retornar à minha terra, Sobral, eu tive uma experiência muito importante na minha vida, que foi de preparar a Universidade Vale do Acaraú para o seu reconhecimento. Reconhecimento feito no Conselho de Educação, exatamente no governo Ciro Gomes, que foi reconhecido pelo Conselho e pelo Ministério da Educação. E eu comecei a implantar
dar continuidade ao papel desempenhado pelo o primeiro reitor, padre Francisco Sadoc, que foi o idealizador e primeiro reitor da nossa Universidade Vale do Acaraú, e lá em Sobral eu pude fazer uma experiência importante, porque naquela época, depois da implantação da Constituição, em 88, todos os deveres foram passados para os estados e os municípios. E os recursos não vieram juntamente com as obrigações. E as universidades estaduais, eram 3 universidades estaduais, a URCA, a UVA e a UES, e no interior o estado é um estado pobre, o estado não tinha os recursos para que realmente pudesse arcar com todas as consequências, e aos poucos nós fomos implantando. E nós realizamos uma experiência em Sobral em que realmente se configura cada vez mais a importância da educação na formação do homem, não só de fazer com que o homem no Brasil ele evolua, ele tenha condições de ter uma igualdade, sobretudo na área de educação, que ele tenha a possibilidade de ter uma educação básica, que é o ensino fundamental e o ensino médio de qualidade, porque a maioria do povo é um povo pobre e o povo que tem que ter, por parte do Estado, um ensino de qualidade. E nós observamos que as nossas escolas não eram de qualidade, que apenas a elite tinha condições de ir para escolas privadas, pagar e ter uma boa escola. E caso contrário, tinha que mudar. E no caso nosso, em Sobral, nós partimos da experiência de fazer com que a UVA fosse uma universidade reconhecida, como de fato foi reconhecida, e que pudesse atender não só o sobralense, mas todo aquele da zona norte do estado do Ceará. Nós realizamos projetos que pudessem não só fazer com que Sobral recebesse alunos da Zona Norte, mas que a universidade fosse aos alunos, fosse aos municípios. E isso realmente, ao cabo de vários anos, a universidade, a partir, portanto, da necessidade de constatar aquela época que havia muitos professores leigos, professores não capacitados, de formar esses professores. E nós chegamos a levar a universidade a 140 municípios que começaram a qualificar, porque a exigência da LDB, quando foi aprovada do governo Fernando Henrique Cardoso, a LDB, ela exige que os professores tenham formação completa, sejam graduados. E daí nós partimos para graduar os professores das prefeituras da Zona Norte, notadamente a partir de Sobral. Um acordo estabelecido entre a diocese, porque a diocese tem uma situação privilegiada, a prefeitura e a UVA, que trabalharam conjuntamente para realmente mudar a situação dos professores. Todos os professores das escolas são graduados, têm curso de especialização e vão trabalhar realmente a educação. A educação vem, eu estou convencido, pelo período que passei como professor, que vai fazer a diferença entre as pessoas, entre as regiões e o país. Os países desenvolvidos como a Alemanha, a França, a Inglaterra, há mais de 100 anos não tem analfabeto. E, infelizmente, nós, no Ceará, nós, no Brasil, temos analfabeto. Então, temos que lutar, acabar com essa chaga e fazer com que todo mundo tenha essa condição de fazer uma escola básica, ensino fundamental e médio de qualidade, para dar o impulso a que ele possa desenvolver bem a sua vida na sociedade. Porque a educação é que faz essa transformação das pessoas, com a escola de tempo integral, com a escola que dê tempo a todos, que aí, de certa forma, vai fazer com que não tenha tanta gente perambulando nas ruas e que possa se entregar à violência e, inclusive, ao crack hoje no Brasil, que é uma situação, quanto mais você trabalha em prol da educação, mais nós damos condições de ter menos violência e de ter condições para que as pessoas possam ter um lugar ao sol. E só pode ter esse lugar ao sol se ele estudar e se aprender. Esse projeto que realmente eu realizei quando reitor da UVA, no final eu escrevi uma tese
tese de livre docência, que é a inclusão pela educação. Publiquei esse livro porque, no caso específico, a gente observa, quem acompanha a vida, por exemplo, de Sobral, em que eu pude participar do desenvolvimento durante 16 anos, você percebe que as escolas são diferenciadas, são escolas hoje tão boas, ou até melhores que muitas escolas da capital, e lá os professores realmente ensinam e os alunos aprendem. Foi constatado há um certo período que o estudante, chegando à escola fundamental no segundo, quarto ano, ele não sabia nem ler nem escrever. Foi feito todo o levantamento, estabelecido uma metodologia e depois de alguns anos, os alunos ao chegar aos 7 anos sabem escrever e sabem ler e já entram, portanto, alfabetizados. A experiência foi tão importante que foi oferecida às outras cidades, as cidades do interior do estado, e elas adotaram o mesmo regime. E hoje todas as crianças, na faixa de 80%, 95%, sabem ler e escrever. A tal ponto chamou a atenção que a própria presidente da República fez um acordo com o governador Cid Gomes e para que esse programa chamado PAIC em Sobral fosse transformado em PNAE, Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, e hoje 5.200 municípios adotando esse modelo que foi aplicado em Sobral. E uma vez você terminando um curso bom, você tem facilidade de fazer também o ensino fundamental, sai da escola e tem uma possibilidade de ter emprego. Quanto mais estudo, a possibilidade de emprego aumenta. Inclusive com pesquisas realizadas ultimamente, a gente vê que a pessoa cresce. E ao crescer, chegando à universidade. E depois da universidade, a pós-graduação, você cria uma situação que o aluno hoje deve ser permanentemente aluno, a educação continuada, porque essa é que faz a diferença. Essa é que faz a diferença hoje na sociedade. Em qualquer canto, o Brasil está, inclusive, seguindo o exemplo dos países desenvolvidos, de mandar a gente, quando não tem aqui no Brasil, estudar fora, para poder capacitar-se a fim de fazer com que a educação produza esses resultados. Recentemente, trabalho feito pelo IPEA, pelo IBGE, demonstram que esse é o caminho. O nosso grande senador, Cristóvão Buarque, ele disse só uma possibilidade da pessoa ter igualdade, que é você fazer com que a escola bem construída, ou a escola bem feita, ou a escola com biblioteca, com livros, com equipamentos modernos, essa escola que tenha professores bem contratados, professores concursados, uma formação, ele defende até que a formação seja federalizada, mas realmente talvez nem precise, mas pode também ser. Mas quanto mais você formar os professores, nós vamos ter escolas de referência. Todas as escolas de Sobral, escolas públicas, elas estão numa situação de excelência no Brasil. O que nós vamos chegar em 2020, Sobral já chegou naquele patamar de oferecer uma escola de qualidade e os alunos progredirem. A educação ela é importante e nós sabemos que dentro da escola a função do professor. O nosso ex-reitor da Universidade de Campinas, Unicamp, professor Zeferino Vaz, ele, quando era perguntado o que é importante na escola, ele diz, olha, na escola o que é importante? Em primeiro lugar, o professor. Em segundo lugar, o professor. Em terceiro lugar, o professor. Em quarto lugar, o livro. Em quinto lugar, o livro. Para dizer da importância com a escola bem montada, deve ter uma biblioteca e que os alunos, desde cedo, sejam levados a ler. E eu tive uma experiência de escola de tempo integral que estudava 8 horas por dia. E tinha todo dia você tinha uma hora reservada para leitura, para obrigar você a criar esse hábito da leitura, que ela é importante, porque ela abre os horizontes do aluno, faz com que você veja o mundo com os outros olhos, porque a educação vem dar esse complemento
da própria formação. Ao mesmo tempo, uma escola de tempo integral vai te dar uma formação mais integral. Não só a importância da leitura, mas a importância do teatro, a importância da dança, a importância, digamos, da poesia, a importância da oratória, da música, que eu, quando estudei, na minha escola, que foi o seminário São José de Sobral, nós tínhamos realmente possibilidade de aprender a falar, cursos de oratória, tínhamos cursos de música, tinha a escola Cantorum, que obrigava a gente a estudar música, tinha teatro, você mesmo, quando fazia o seu curso, você elaborava uma peça e representava essa peça, e a leitura ela é fundamental. E agora, mais do que nunca, ela continua fundamental, mas com a vinda da tecnologia, eu acho que ela veio, de certa forma, ajudar a escola, porque esses equipamentos facilitam o intercâmbio entre os estudantes, entre os professores, inclusive até as provas também já são feitas mediante essa situação virtual, ou seja, você faz a escola, pode estudar em casa e ao mesmo tempo contatar o professor via internet. Isso, a meu ver, vem facilitar cada vez mais a relação dos homens entre si e, no caso específico da escola, fazer com que facilite o acesso de você ter à mão aquilo que você não sabe, pode contactar imediatamente a própria internet, e a internet ser um instrumento vital que deve ter hoje nas escolas. Eu acho que o homem, ele realmente, nós podemos considerar o homem de duas maneiras. Ele é um ser racional, mas ele é um ser eminentemente político, como dizia Aristóteles. Aristóteles diz que o homem é um animal político por excelência. Em grego, o termo zoon politikon, e que ele nasce para viver numa polis, na cidade, e nasce para trabalhar em prol dessa cidade. É a missão que está inata na natureza humana, de ser político. Você não pode ser apolítico, senão você sofre as consequências da sua não participação. Você tem que nascer e viver e participar na comunidade, no seu destino. A mesma coisa, eu defendo que o homem é um ser religioso. Ele é religioso porque algo liga, já na sua natureza, é algo que lhe é inato, ele tem, realmente reconhece a existência de um Deus. Eu acredito que esse Deus que veio nos redimir é Jesus Cristo, mas outros acreditam no outro Deus. O importante é acreditar em algo superior que possa realmente ter uma relação entre você e aquele ser superior que vai, de certa forma, te ajudar a você situar-se bem no mundo. Ora, nessa situação, eu tive uma formação, por um lado, uma formação política, porque nasci dentro, meu pai foi político a vida toda, e a minha mãe muito religiosa. A princípio, todo mundo, sobretudo do interior do Ceará, você mandava os seus filhos estudar ou para ser padre, ou para fazer o exército. Eu, no caso, escolhi para ir para o seminário, querendo ser padre. Realmente, a intenção, no primeiro momento, eu fui seguindo, fiz todos os cursos até terminar na Universidade Gregoriana Teologia, quando então eu, diante da mudança do mundo e daquilo que a pessoa poderia fazer, eu realmente decidi sair do seminário e seguir uma profissão que, de certa forma, tivesse a ver com a solidariedade, tivesse a ver com o bem comum, e de você poder fazer aquilo que você recebeu, poder retribuir fazendo algo pelo seu próximo, sobretudo aquele mais próximo, que são os nossos conterrâneos, os nossos reliotabenses, os nossos sobralenses, os nossos cearenses. Daí então, quando terminou minha experiência à frente da Universidade Estadual Vale do Acaraú, onde eu passei, portanto, 16 anos, e 3 anos na Urca 19, até por apelo de amigos e pela tendência natural, eu resolvi me candidatar a deputado para cumprir aquilo que eu acredito, que era defender a educação
a educação em todos os seus níveis, desde a educação fundamental à educação básica e a educação superior, para defender na própria Assembleia. E dar um testemunho de vida de um cidadão cristão que cumpre um dever. Eu acho que a política está dentro também de uma missão nobre, porque é a missão de servir aos outros. É a missão de você realmente defender algo que tenha condições de mudar, contribuir. E eu estou na Assembleia há praticamente 8 anos e todos os dias eu tenho defendido a educação, a sua universalização, desde a educação infantil, a educação fundamental, a educação média, a educação superior e também a educação continuada. Eu acho que isso fez com que eu escolhesse e tenho defendido diariamente, cotidianamente, a educação que está acima de qualquer outra algo a fazer, porque ela é que dirige, sobretudo, o trabalho em prol da educação, que ela vem ter influência nas demais áreas da sociedade.